Olá, estamos aqui para mais um debate interessante de um tema que está muito em voga, né, na nossa atualidade, sobre o autismo. E trazemos hoje aqui uma pessoa que é especialista na área, que é mãe de autista. Não poderia ter sido melhor escolhida a entrevistada de hoje para falar sobre o autismo, a Neiliane Bezerra, ela que é professora na escola Josefa Alves Bezerra, no São Pedro, ela que é formada, graduada em licenciatura, né, em biologia pela UES, fez especialização em psicopedagogia, que tem tudo a ver, né? E também ela fez mestrado, né, na área ambiental e desenvolvimento sustentável, e é mestre nisso, e também fez depois uma especialização em intervenção ABA, que tem tudo a ver com a questão do autismo, ela pode depois explicar melhor, e está aqui com a gente, então, essa pessoa ilustre do São Pedro, de Jucás, que vai, com certeza, nesse nosso debate, passar muita informação importante, muita orientação relevante aqui para os nossos seguidores, para os nossos inscritos do canal AD Debates, esse canal que veio justamente para poder levar informações educativas, né, às vezes polêmicas, né, de combate a preconceitos. A gente defende muito essa questão do respeito às diferenças e à liberdade. E aí, hoje, a gente vai discutir sobre esse tema, o autismo, que é justamente, né, não somente para o público de mães que têm filhos autistas ou para os próprios autistas, mas também para toda a sociedade, porque todo mundo precisa aprender, conhecer e aprender a lidar, né, com a situação, com os autistas, para que a gente possa dar essa oportunidade deles terem uma vida normal, regular, como todos os outros, né, tendo as suas limitações, mediante, né, o seu problema, que é um transtorno, né, o transtorno do espectro autista, mas que eles possam se desenvolver, ter esse seu direito garantido, né, e poder viver normalmente bem no meio de toda a sociedade e dar suas contribuições como cidadãos e cidadãs, né, aí que são, e a gente vai tratar sobre isso. Então, Neiliane, um prazer tê-la aqui em nosso canal, né, esse canal que traz aqui comigo meu parceiro Elvis Leite, né, que está aqui sempre por trás das câmeras, mas sem ele a gente não conseguiria realizar esse nosso trabalho, né? Então, agradecer também sempre essa parceria do Elvis, que está sempre aqui comigo, tanto nesse canal AD Debates, como também em outro canal que a gente tem, Alcides Duarte Destaques, que destaca talentos e personalidades da nossa terra. Mas vamos aqui ao nosso assunto. Eu queria que você conceituasse um pouco aqui para a gente, né? Porque o autismo, como a gente colocou, é um tema muito atual, que está muito em discussão e sempre aparecendo casos e mais casos de autistas, né? E que a gente sabe que antes também tinha, só que ninguém sabia nem o que era, né? Sim. E hoje, com todos os estudos, que ainda tem muita coisa para se descobrir, porque ainda está em processo, né? Mas pelo que já se sabe, pelos casos que já foram identificados e tudo mais, a gente passar essa informação com mais detalhes aqui, conceituar o que é o autismo, né? Quais são as causas, né? Que tem causas de ordem genética, mas tem causas também de ordem adquirida na gestação, e a gente vai procurar discutir um pouquinho para iniciar, fazer essa identificação. Ok. Bom, olá, primeiramente agradecer o espaço, né? Eu acho que sempre é importante a gente falar sobre a causa do autismo, por tudo isso que já comentou, né? Tá bem alta mesmo, e é um tema pertinente a ser trabalhado para evitar preconceitos, para evitar tratamento de forma não legal, não usual. E acabar não tendo o resultado desejado. Exatamente, né? é verdade. Aí vem a frustração. Sim. Aí, para evitar isso, Verdade, é importante saber, a gente vai, com certeza, no decorrer da nossa conversa, dar algumas orientações aqui, né, para as mães autistas. O autismo, hoje em dia, é tido como transtorno do espectro autista, né, também chamado de sigla TEA, apelidado, já porque não existe apenas uma sintomatologia simples observada.
Então, é todo um espectro, né? A ideia de espectro é isso, é uma variação. Tipo o arco-íris. A gente tem uma variação de cores ali, um espectro de cores. Dentro do autismo, a gente tem uma variação dos sintomas e sinais, né? Por isso, o termo transtorno do espectro ficou mais bem indicado no autismo atualmente. Porém, o povo ainda chama de autismo, né? Autista, mas o nome mais assim completinho seria o transtorno do espectro do autismo, o TEA. Certo. Assim, a gente sabe que existem causas genéticas, né? Mas também existem causas adquiridas no desenvolvimento, na gestação. Eu queria que você falasse um pouquinho das causas para a gente até poder dar umas dicas aqui para quem ainda não é mãe, mas vai ser, pretende ser, ou para quem Já está grávido, ou para quem já é e pretende ter mais filhos, como fazer alguma coisa para evitar. Eu sei que a parte genética não tem como evitar, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Para você dar sugestões aqui de como. Eu acho que serve para todas as mães, independente dessa questão do tema autismo, né? Para outros problemas também podem ser adquiridos, né, para a criança numa gestação, quando a mãe age de forma, né, desorientada ou em relação ao seu comportamento de ingerir alguns alimentos ou bebida ou droga ou medicamento, que tudo pode comprometer, né? Mas em relação ao autismo, quais assim as causas e o que poderia ser feito para tentar evitar casos assim, que esse índice aumente cada vez mais? Bom, os estudos atuais, né, assim, fala que é genético, e geralmente também hereditário, que além, assim, é genético, tá nos genes, né, e aí pode ser ou não hereditário. Então, já é congênito, a criança já nasce com autismo, né, não tem aquele negócio de adquirir o autismo, o autismo de telas, não existe cientificamente esse conceito, nem essa classificação, né. Certo. Então, o autismo, ele já é congênito, já nasce com ele, que pode vir via gerações, né, pelos genes, sendo transmitidos de pai para filho, ou pode ser adquirido ainda na gestação. Com uso de algumas drogas, principalmente hoje em dia já é provado o valproato de sódio, que é um medicamento utilizado para tratamento de convulsões e alguns casos graves de depressão. Também é comum, pelos fatores de incidência, o uso de álcool e drogas, também pela idade, principalmente idade paterna, também tem a ver, né? Tá associado. São esses três mais, e também a famosa perca de líquido durante gestação, né? Também tem a ver. É provado que a maioria dos casos de autismo são de partos prematuros, também, né? Então, tá aquele cuidado. Deslocamento de placenta, isso tudo está associado também. Ainda não tem uma provado, isso é causa. Mas assim, os índices estão associados. Ainda está tendo muito estudo, mas já tem muita coisa que já foi comprovada cientificamente, que já, né, serve como um indicador. Porém, vale ressaltar ainda, você diz que, tipo assim, a família tem casos de outros transtornos que não autismo, mas de ansiedade, de depressão. E isso pode gerar no filho, né, os transtornos mentais, eles estão muito ligados, né? Estão ali na mesma área cerebral. Então, nos filhos, geneticamente pode ser modificado e ter o autismo. Então, geralmente pode também ter esses antecessores. São causas que, se possível, fazer algo para evitar é interessante, né? Sim. Embora que mães de autistas, apesar de todo o trabalho de luta e sofrimento, mas quando se tem um filho autista, né, a missão é mais árdua, mas o amor, né, é do mesmo jeito, ou talvez até maior, porque você tem que se dedicar mais, né? Verdade. Então, a vida da mãe autista, ela muda muito, né? Completamente. Passa até a ver o mundo com outro olhar. E aí a gente vai ver aqui também, porque você é mãe de autista, né? Você tem uma filhinha com 7 anos, né? 7 anos. A Lizzie. Lizzie. E com certeza ela teve esta grande sorte de ter você como mãe, porque é uma pessoa que tem dedicado a vida a isso, tem estudado para poder aprender a lidar, né, com a situação, para poder contribuir para o desenvolvimento dela. E a gente sabe que tem muitas mães que, mesmo tendo também a mesma boa vontade, mas não tiveram oportunidade, ou não souberam buscar, ou não têm informação, né? E acabam tendo muita dificuldade de lidar com a situação. E por isso que a gente vai também tratar desse assunto aqui para dar essas orientações, algumas dicas, né, do que fazer, onde buscar ajuda e quais os seus direitos. Mas antes de falar sobre isso,
Só lembrando aqui que você também tem uma outra filhinha, a Andy, né? Eide. Bem novinha, qual a idade dela? Ela tem 1 ano e 10 meses. Quase 2 aninhos. E mostrar aqui o seu núcleo familiar completo, né? Falar do maridão, né? Que é o Mardon, conhecido por Mardim, né? Em São Pedro, Mercantil do Mardim. E aí, eu esqueci um detalhe na sua apresentação, que você também é enfermeira, né? Só porque você não exerce, está na educação. Sim, está na educação. Seu prenome hoje é professora, mas você também é enfermeira, e a gente citou aqui a sua formação, eu tinha esquecido esse detalhe. Mas vamos falar agora também dos, não sei se seria sintomas, sinais, características, né? Como identificar uma criança autista, né? Porque eu estive lendo alguma coisa a respeito e vi que um dos primeiros sinais, assim, no início, nos primeiros dias de vida da criança, né, os primeiros meses, é que na amamentação a mãe pode perceber que a criança tem dificuldade de olhar nos olhos dela, que é uma coisa muito comum, né? Sim. A mãe está aqui olhando para a criança e ela subir a vista, ela costuma não ter essa fixação no olhar. Mas existem muitas outras características e sinais, eu queria que você colocasse aqui para a gente poder, porque às vezes tem mães hoje que não procuraram um especialista ainda, e fica, às vezes uma vizinha, uma parente diz assim, eu digo que teu filho é autista, tem características, mas a mãe às vezes não sabe nem o que é, nem como é, nem o que fazer. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esses sinais de identificação de uma pessoa autista, né? Pelo menos os principais, que são muitos. São muitos. Mas aí vamos falar um pouquinho sobre o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, e lá fala que o autismo é um transtorno, né? Tem muito essa ligação de dizer, o menino é doentinho, ele tem doença, né? Além disso, o transtorno ele não tem cura. A doença a gente parte do princípio que tem uma causa, tem uma consequência, tem um tratamento e fica livre, né? Ou tem uma condição clínica associada laboratorial, de marcador biológico. O autismo não se tem isso, né? O que dificulta um pouco o diagnóstico. Porque como é uma análise clínica, então às vezes tem muito ali o subjetivo do médico que está avaliando, o subjetivo de quem leva a informação para o médico, né? Do que vê, e aí não tem um marcador biológico. Como, por exemplo, você tem diabetes, você vai lá, faz um exame de nível glicêmico. Sabe o nível que está ali. Isso, você está ali acima de 100, você está diabético. Se está pertinho, está pré. Se está bem abaixo, você não é diabético. Então, para o autismo não tem esse marcador biológico. Então, tem que ser uma análise clínica mesmo do comportamento da criança, da pessoa, né? E aí, nessa situação, os sintomas e sinais, assim, que o CID, que é o Código Internacional de Doenças, né, prega, são 2 sintomas maiores que dentro deles vão entrar outros, né? Que é o comportamento estereotipado restrito, aquela rigidez de comportamento, é o famoso flapping, de abanar as mãozinhas, é os pulos, e aí vai variar, né, todo um espectro, como já falei inicialmente. E também tem a parte da comunicação prejudicada. Essa comunicação, tanto a oral, a gestual, ou a ligação das duas, ou mesmo se ter fala, não ter a fala, né, não ser oralizado, ou a dificuldade de, mesmo tendo a fala, ter uma fala prosódica. Então, tem toda uma alteração dentro desses 2 comportamentos. Mas, no geral, são esses 2, acentuadamente, os relativos referentes ao autismo, que é alteração da comunicação e comportamento restrito e repetitivo. E aí, dentro da fala também, vale ressaltar a ecolalia, que é aquela fala repetitiva, que é muito comum nas crianças quando veem um desenho animado, repetir tanto o tom de fala quanto a mesma fala, né? Tipo da marcha, urso, sem ter nenhum contexto, e ela fica repetindo, urso. Então, isso também é um fator bem predominante. Aí, hoje em dia também, né, já tem outras coisas associadas, como a deficiência intelectual, também está muito comum ao autismo, né, porque quase nunca vem só, então é muito raro o autismo puro. Geralmente, isso pelos estudos, né, tem comprovados. Por isso que tem vários tipos, né, para classificar. Isso, também. E mesmo dentro do autismo ainda tem outras comorbidades, como o TDAH, né, como também a depressão, a ansiedade também é muito comum junto com o autismo, os transtornos de humor, disruptivos de humor, transtorno opositor desafiante, todos eles andam juntos com o autismo. Mas um que geralmente é batata de andar junto é a disfunção de integração sensorial, onde a criança vai ter muito problema nos sentidos, né? E a gente aprende lá na escola cedo, são 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato e paladar. E depois temos mais 2, que é o proprioceptivo e o vestibular.
O vestibular está ligado àquele canal auditivo, né, do vestíbulo, que tem a ver com o movimento. Nele está aquele líquido semicircular que a gente mexe, quando gira, que quem tem labirintite atinge, né? E a pessoa que tem autismo, ela geralmente tem uma alteração nesse sistema, por isso que ela busca muito movimento. Gosta de pular, não tem medo de perigo, né? Não consegue ficar quieta, né? Exatamente. Muitos, quando tem alteração nesse vestibular, tem isso. E o próprio receptivo tem a ver com o sentir, saber onde está. É mesmo que a percepção do seu corpo no espaço. Então, por exemplo, agora mesmo a gente deve estar com a roupa ali apertada, pegando na gente, mas a gente consegue desfazer desse pensamento e conseguir se concentrar no que está fazendo. A pessoa que tem autismo e que tem essa disfunção alterada, ela não consegue desligar, por exemplo, de um sapato apertando. Sim. E ela fica todo o tempo lembrando daquele sapato. Tem algo que está incomodando ela... Exatamente. E ela não se concentração dela vai para ali, para o exatamente. Incômodo. Perfeito. Não consegue se concentrar em relação a isso. E aí são esses sintomas, é muito comum essa parte da disfunção da integração sensorial. Além dos outros, né, que pode estar junto. O paladar, o olfato. Por isso que é muito comum elas terem a seletividade alimentar. Muitos não comem de tudo, tem uma rigidez. Tipo, a minha mesa, a minha filha... uma coisa e só quer comer aquilo. Isso. Minha filha só quer almoçar arroz com ovo. Arroz com não aceita variação, não aceita a cor, a textura. Tudo muda para eles. Então, cada caso tem um caso mesmo. Tem essa questão da repetição, né? Muito comum. Muito comum. Repetitivo, né? Repetitivo. A rotina. A rotina tem que ser bem estabelecida, porque quando ocorre uma quebra de rotina, aí ocorre um comportamento disruptivo, né? Geralmente. Tem uma dificuldade. Aí tem que trabalhar com a previsão com eles. Tipo, você me prevê. Olha, hoje vai ser assim. Se a gente não prever antes, pode gerar um problema bem... Vai ter uma reação ali. Uma reação que a gente tem depois que dominar. É difícil mesmo. Pois é. Mas é por isso que é importante, né, ter informações. Sim. Porque, às vezes, até quando a mãe ainda não identifica, né, que tem um filho autista, quando ele desperta alguns desses comportamentos, a mãe acha que porque o menino é impulsivo, é danado. Às vezes dá uma chineladazinha, né? Tá mal criado, vamos lá. E na verdade é um transtorno, ele está precisando ali de ajuda. Exatamente. E eu não estou aqui com essa colocação, criticando ou condenando, porque geralmente quando isso acontece, é porque a mãe ela não tem o conhecimento, né? Sim. Então é por isso que é importante buscar todo mundo, independente de quem tem ou não tenha ligação com autistas, né? Está informado porque em algum momento você pode precisar ajudar alguém com informação e você estando informado, estando preparado, exatamente, você vai poder dar uma orientação melhor, seja para uma colega de trabalho, seja para uma pessoa do seu ciclo de amizade, né? Sim. Ou familiar. Então, conhecimento é sempre importante, especialmente nesse quesito que liga a problemas de saúde, né? Não deixa de ser, para poder você buscar a solução, tratamento, melhoria. Né? E aí essas características que você citou aqui são algumas de tantas outras, né? Mas são as mais identificáveis, mais comuns. E aí também existe a classificação, né? Tipos de autismo, como fossem uns níveis, né? Aquele mais leve, mais brando, e aquele mais grave. E que foi mudada essa nomenclatura, talvez até para amenizar, suavizar um pouco, né? A classificação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa classificação, os tipos de autismo, né? Como está sendo visto hoje. Joia, só recapitulando essa parte dos sentidos, o auditivo é muito comum, né? O tapar a orelha, porque eles têm... a gente vê, eu conheço. Tem muitos, qualquer coisa assim que incomoda eles... Às vezes é o maior gatilho que os pais procuram, a busca do diagnóstico do autismo. Tem alguns comportamentos que são bem comuns mesmo. Bem comuns. E tapar o ouvido é muito, porque eles têm esse sistema muito estimulado. Então, um pequeno som mais já gera né? Isso, mais sensível. E aí pode ser os dois tipos, ou muito sensível, ou nada sensível, ou pouco sensível, né? Ou hiper vai ou para os extremos, né? Isso, que chama. Geralmente não é o normal, né? Então, assim, muita gente também se intitula às vezes assim, mas eu tenho esses sintomas, eu não gosto de som, mas às vezes você tem uma quantidade razoável que dá para viver, né? O autista é um sintoma isolado, né? Exatamente. Às vezes a pessoa tem um problema aqui mesmo na audição. Isso. Que incomoda, né? Assim, então você é autista, porque eu tenho isso, né? E o autismo é todo... É um conjunto, né? Isso, e vale ressaltar ainda, recapitulando ainda a minha fala anterior, né? Que tem que ser esses dois comportamentos juntos, né? O de comunicação e o de comportamento estereotipado, sendo que isso traga dificuldades no convívio.
Se você tem comportamentos que não trazem dificuldade no convívio, você não vai ser autista. Né? Tem que ter uma deficiência em si. Aí é muito comum hoje em dia todo mundo achar que tem uns traços Tá de tendo autismo. muito isso, tem muita confusão. Tem muita gente que Infelizmente. pega alguma característica isolada, como você colocou aqui, e aí, não, meu filho deve ser autista porque ele age assim. Isso, Aí você pegou ali um comportamento isolado, né? Por isso que, até antes da gente ir para essa outra pergunta que eu já fiz, dos tipos, a classificação, aproveitar que a gente está nas características ainda, né? A gente deu um retorno aqui. Sim. Acho que já cabe a gente falar assim sobre para identificar a mãe está com dificuldade, que profissional procurar, a quem recorrer, né? Para ter, porque precisa ter um diagnóstico, né? Sim. Só após ter um diagnóstico profissional especializado é que a pessoa pode realmente ter aquela definição, se é ou não autista. E procurar o tratamento, né, necessário. Aí após descobrir, aí tem que buscar. Hoje em dia, já está na... Hoje em dia não, sempre teve, na carteira de vacinação da criança, né? Que muitos pais, muitas mães acabam não lendo, muitos pais, mas ali tinha já informação sobre o desenvolvimento da criança mês a mês, por ano, depois de 2 anos de idade, tem por semestre, eu creio. Mas aí tem mês a mês o que é que a criança tem que fazer. Com 2 meses tem que fazer isso, com 4 meses já balbucia alguma coisa, com 5 começa a sentar. Então, aqueles padrões de comportamento já estão ali para a gente fazer o rastreio. Quando não ocorre aquele desenvolvimento, é porque está em atraso. Tem alguma deficiência. Exato. Nem que não seja o autismo, mas tem algum outro problema. E aí tem que ser já estimulado para trabalhar, né? Porque o autismo, ele desenvolve um atraso na criança, né? E já explico já porquê da neurobiologia do transtorno. Mas, no geral, a consulta médica do puerpério em si, da puericultura, já começa a trabalhar sobre esses sintomas, né? Já era para ser, e tem a escala, inclusive, 2 escalas que é bem famosas aí no Brasil já utiliza, que é a M7 e a CARS. Lá vai ter sintomas e sinais que a criança desenvolve e já vai dando a pontuação. E aí, dependendo da pontuação, eles classificam como TEA ou não TEA, né? Ou não autista, ou com riscos para o autismo, e já pode ser trabalhado estimulando para se desenvolver melhor. Não que vá se curar, porque se tem o transtorno, como o nome se diz, não tem cura. O transtorno não tem cura, ele tem tratamento para a pessoa desenvolver, ficar numa situação bem melhor, né? Para a sua vida. Mas cura, quem é autista foi detectado, confirmado, é sempre autista. Sempre autista. E aí, hoje em dia, o médico mais recomendado para dar o diagnóstico, só quem dá é o médico, né? Todo diagnóstico, todo e qualquer diagnóstico, só quem dá é o médico, né? E aí, geralmente, é melhor o especialista, né? O neuropediatra, quando criança, né? Mas o médico ligado à neurologia é o mais indicado, ou o psiquiatra. E aí, se for infantil, psiquiatra infantil, que é o mais recomendado. É que geralmente descobre-se na infância, por isso que tem muito essa questão da participação do pediatra, ou se for um psiquiatra que seja infantil, né? Porque geralmente é na infância que você... Às vezes, quando tem um autismo mais leve, né? Às vezes passa desapercebido. É comum. E vai descobrir na vida adulta, quando por alguma razão a pessoa... Verdade. Né, mas ainda assim, essa fala sua até remeteu outra coisa. Ainda assim, mesmo descobrindo na idade adulta, tem que aqueles sinais e sintomas estarem presentes lá na infância. Então, se, por exemplo, ele descobriu que é autista hoje, se viu autista, e aí foi no médico, então eu comecei isso, sei lá, tem uns 2 meses, tem uns 2 anos. Não, tem que estar presente na infância. Porque se tem que ter esse relato. Congênito, vindo aí da gestação, né? Sim. O genético, então tem que realmente tem que estar lá na infância. Ser desde a gestação. Nasceu, quem é autista já nasceu autista. Já nasce autista. Não adquire depois. Evidentemente. Na vida, depois que sai da barriga da mãe, não adquire mais. Não. Aí, no caso, essa questão do autismo, para ser realmente classificado, né, confirmado, tem que passar por um especialista. Tem que passar. Né? Um desses médicos que a gente citou aqui. Agora, claro, para chegar nele é bom que as mães, né, os pais que vão levar os filhos, juntem todos os relatórios possíveis de outras terapias que a criança faz, outras avaliações, né? Até para ajudar o médico Isso. também. Né? Porque o médico vai avaliar ali o comportamento que ele vê da criança, mas uma consulta é um recorte. Momento, é um recorte ali de pode até haver uma hora, falhas, meia né? Se não houver... Exatamente. Talvez precise não só uma visita, né? Ter um acompanhamento
Tem mais de uma período, consulta, um né? período para poder ser realmente ter uma Avaliado. classificação mais segura. É porque ele fica muito preso ali ao discurso que os pais vão trazer, né? Não, ele faz isso, faz, não faz. Às vezes tem essa deturpação, né? De falar só o que lembra, de falar só um recorte ali, ele faz isso. Ou às vezes você querer mesmo, e é muito comum, driblar a consulta, mas eu não quero que ele seja, então não vou dizer nada que ele faz de errado, né? Ou vice-versa. Também pode eu vou querer que ele acontecer. esteja e vou falar, porque agora está tendo enfatizar. alguns direitos, eu vou forçar a barra para que ele seja autista. É muito comum que hoje, também, né? que na verdade a gente tem que lidar isso de forma muito séria, né? Sim. Porque é algo sério, né? Muito sério. Se realmente tem características de ser, vamos trabalhar com sinceridade, que é para descobrir se sim ou não e poder fazer o acompanhamento legal, né? Isso pode trazer mas também benefícios se não para a criança. mas se não for, é importante que a criança seja, né, tratada de outra forma. Então, com certeza. por isso que é importante essa sinceridade, né, da mãe ao levar a criança, né, em tudo, né? Qualquer problema, você vai passar para um médico, você tem que passar o que de fato está ocorrendo com clareza, para que facilite o médico dar a classificação e diagnóstico correto. Sim, sim. E o relatório também escolar é muito pertinente, assim, necessário, porque na escola a criança fica muito do tempo do dia, né? Então, um período grande do dia está ali. Então, isso é a segunda casa, né? Sempre a escola é a segunda casa exatamente. da criança. E aí o relatório escolar ele é muito completo, assim, se o professor, lógico, também for factuar, contar de fato o que está acontecendo, como que é a interação, como que é o processo de desenvolvimento da criança, da pessoa, né, para fazer o diagnóstico. Também ajuda muito o médico. Geralmente não se dá em primeira consulta, né? A não ser que seja aqueles casos mais severos, né? Mais graves. Já dá para identificar de cara, isso, né? Mas no geral depende todo disso, de uma avaliação, né? Mais paulatina, que ele vai avaliar por vídeos também. A mãe pode levar vídeos. Hoje em dia é muito comum, todo mundo tem celular, então faz um vídeo de uma atitude da criança, do comportamento disruptivo, do lido com outras crianças, né? É isso. Até porque tem que realmente ser observado com um detalhe, para poder ter um diagnóstico preciso. Sim, essencial mesmo. E aí agora... Vamos para os níveis, né? Vamos para os níveis. Então, é sobre esses níveis... Aí. Às vezes não se dá também de primeira consulta, né, os níveis, mas antigamente era tido como autismo leve, autismo moderado e autismo grave, né? Só que aí esse termo grave, né, usa um pouco assim pesado, né? Ele tem autismo grave, autismo severo, né? E aí hoje em dia usa, segundo o DSM, que é o Manual Estatístico Diagnóstico de Doenças, né? O DSM-5 desde 2022, está sendo utilizado os níveis 1 de suporte, que era como se fosse o leve, o nível 2 de suporte, que é o moderado, e o nível 3 de suporte, que é o grave ou severo. E esse suporte é em relação a quê? O suporte ao lidar com aquela pessoa, né? Certo. Então, o nível leve, ele precisa de suporte. É aquela fala que eu falei no início, né, agora sobre o diagnóstico. Se eu tenho sinais e sintomas do autismo, mas eu não preciso de suporte nenhum, então eu não sou autista. Pronto, então, para ficar bem resolvido, bem claro, né? Mesmo que seja o tipo 1, que é o considerado mais leve, mas tem sintomas, é autista, ele precisa de acompanhamento, suporte para poder se desenvolver. Exatamente. Claro, o leve vai ser um suporte bem leve, né? Menos. Isso, cada um com o seu... o seu tratamento adequado, mas precisa. Precisa. Eles não conseguem se inteirar na sociedade de forma, né, ainda autônoma. Né? E isso é o que está por trás do diagnóstico. O nível 2 de suporte é o moderado, né? Tem que ter um suporte. Tanto que é muito comum, às vezes, a criança chegar, o pai chegar e dizer, meu filho com 2 anos tem autismo leve. Mas não vai ser autismo leve com 2 anos. Porque uma criança com 2 anos, nem ela sendo neurotípica, ela precisa de suporte muito. Porque a criança com 2 anos não se alimenta só. Não toma banho só. Então, ela tem que ter um suporte muito. Então, não vai ser um suporte leve, né? Geralmente, é autismo leve quando tem, assim, a partir dos 4 anos, 5 anos, que a criança ganha mais autonomia, né? Então, também tem isso, esse choque entre a idade e os níveis de autismo, né? Aí, também, hoje em dia, usam mais os termos, segundo o DSM-5, né? Que é o 6A02. É comum, as mães estão me vendo da gente aqui, vai ver assim, mas o meu laudo lá está 84.0, né? Porque era antigamente o CID do autismo. E agora não é mais, é o 6A02.1. Por quê? Essa né? atualização precisa. Também, né? Isso já para facilitar no tratamento da pessoa com autismo, porque esse diagnóstico novo, ele está ligando, aliás, diretamente o autismo e a deficiência intelectual. Porque está muito, muito ligado, né? Então, vamos ter ali desde os 0.1, que é quando não se tem essa deficiência intelectual, que são os casos leves, né? Aí o 0.2 vai até o 0.5. Já tendo a deficiência intelectual,
ou atraso da linguagem, ou dificuldade da linguagem, que pode ser desde o verbal ao não verbal oralizado, né, que chama. Então, assim, melhorou porque, sabe, como o diagnóstico já tem precisando lá, né, no CESAR 02.1, por exemplo, não tem DI, não tem atraso de linguagem considerável. Eu vou tratar assim. CESAR 2.2, ele vai ter DI, não tem DI, aliás, mas tem um atraso de linguagem considerável. Então, eu vou tratar de outra forma. O CESAR 02.3, ele vai ter DI, que é deficiência intelectual, então eu já vou tratar com mais suporte ainda, né? Então, assim, esse novo diagnóstico, ele traz mais uma clareza para o tratamento específico daquela pessoa, daquela criança. Ficou mais claro, né? Mas ainda não está sendo utilizado totalmente, ainda que ainda está o outro em uso, então estão os dois, assim, meio que caminhando. O CID-10... período de transição. Isso, e o CID-11, exatamente. Até regularizar totalmente. Né? Perfeito, perfeito. Então, essa é a classificação. Agora, de acordo com a classificação, tem um tratamento. Exatamente, né? exatamente. E aí, como é tratado o autismo? Qual o tratamento, o acompanhamento? Né? Porque tem os principais especialistas que o autista deve ter para poder desenvolver em todas as áreas que ele precisa. Né? Sim. A gente vai falar aqui do ideal, depois a gente fala do real. Tudo bem. Então, o ideal, o que o autista precisa para se desenvolver, né? Quais especialidades e até pode falar alguma coisa aqui, né, do que tratamento para ajudar no comportamento, para ele ter, né, esse desenvolvimento, mais interação social, né, para poder desenvolver a parte também intelectual, porque tudo isso tem que ter trabalhos específicos. Aí Sim. precisa, né, de cada área, né, de especialista, e você que é especialista também na área, entende se é mãe de autismo, podia dar um esclarecimento para a gente poder dizer assim, bom, se tivesse tudo isso, realmente seria fantástico. Ótimo, né? Joia. Então, assim, como o autismo é um espectro, né? É o transtorno do espectro, então, assim, é muito variado o tratamento também. Vai depender de cada indivíduo, né? De cada necessidade que o indivíduo tenha, que traga, né? Mas, geralmente, é sanado pelos atrasos, né? A gente faz uma avaliação do que aquela criança tem de atraso. É para trabalhar esse desenvolvimento. Exatamente. Para conseguir estimular aqueles atrasos e conseguir deixar ele igual com os pares, né? Da idade, né? De certa forma. Então, é levado em conta as habilidades que ele tem em defasagem, principalmente. Por isso que é necessário, muito necessário, uma avaliação completa de habilidades da criança ou do indivíduo, né? E aí eu vou falar um pouquinho da neurobiologia do autismo em si, né? Que aí está ligado muito a essa questão cerebral. No início, já foi descoberto hoje em estudos, inclusive saiu recentemente um pela Columbia, uma revista científica, na Universidade de Columbia, que fala que o autismo, ele tem um aumento de ligações neuronais. Aí você vai dizer, oxe, mas é contrastante. Se ele tem atraso, como que tem muitas ligações neuronais? Né? E daí o problema, que essas ligações são muitas e não são especializadas. Então, eu tenho os neurônios se ligando lá, né, que fazem aquelas ligações com os axônios e dendritos, as sinapses, eu tenho excesso de sinapses ali, mas elas não se especializam em comportamentos necessários. Então, por exemplo, vou voltar de novo para os... Acontece um desequilíbrio, no caso, né? Voltando para os sistemas, né? Então, eu tenho todo o sistema trabalhando junto. A visão, a audição, o olfato, a percepção, o vestibular, eu não consigo ter um só por vez, eu não consigo meio que desligar aquele sentido para me focar no outro. Não tem controle. Isso, tenho todos trabalhando ao mesmo tempo, não consigo me concentrar, não consigo especializar numa área em si, né? E aí essa parte lobo frontal, que é essa parte aqui cerebral, ela é mais prejudicada, porque ela é o lobo da atenção, né? O lobo da atenção. Então, ela que consegue focar. Mas se está tudo ali atrás, emaranhado aqui, eu não consigo focar, e aí fica difícil minha atenção, fica difícil a concentração, difícil a aprendizagem, difícil o desenvolvimento. Então, aí ocorrem os atrasos. Aí é muito comum, aos 18 meses até 28 meses, 32 meses, que é ali 2 anos e pouco, né? Ocorrer essa poda neuronal. E aí ocorre em todas as crianças, não só as autistas, né? Tanto está ali com aquele volume ali acima do normal, Exato. Ele tanto está a ver aqueles circuitos ali funcionando desordenadamente, acaba quebrando. É isso, exatamente. Aí... Ou ainda fica aqueles ainda sem especializar, né? Ficam muitos mais que não são especializados, também tem isso. Aí por isso que persiste o atraso. E aí entra o estímulo. Aí é necessário fazer os estímulos daquele que a gente quer alcançar para poder especializar o circuito. Organizar, tentar organizar ali. Perfeito. Por isso que terapia sempre tem que ser trabalhada com eles. Essencial. Porque senão esse dispensável mesmo. Toda criança com autismo precisa ter um acompanhamento especializado para poder se desenvolver, para ter justamente, né, ser trabalhado esse
essa restauração, essa Exatamente. reorganização aí de um sistema neural. Voltando para o sistema neural, eles têm muito essa parte aqui occipital, que é a parte assim, né, posterior da cabeça, do cérebro, digamos assim, trabalhando muito bem. Tanto que muitos deles são visuais, que a parte occipital nossa Tá é mais necessária, atrás, isso, a visão. Então, eles são muito visuais. Tanto que dizer assim, mas se ele vê uma coisa uma vez, ele vê de novo, ele lembra. Já Lembra, porque eles têm né? essa parte muito preservada, né? Então, geralmente, você vai fazer rotina com a criança com autismo, tem que mostrar foto. Mesmo que ele Eu fale, sei. é muito visual, assim. Tanto que, às Trabalhar vezes, eles a parte focam... visual, aí você consegue Isso, fazer com os que outros. ele desenvolver. Então, é um caminho bem, assim, bem alternativo. A criança tem que se desenvolver, começa com o visual, porque ele já tem Certo. preservado, e você vai conseguindo fazer as outras ligações neuronais, vindo dali até chegar na frente, né? Aqui, Entendi. falando via cerebral, assim, occipital até a parte frontal. Certo. E aí, geralmente, as terapias mais indicadas, né, que são as mais comuns hoje, claro, depende de cada caso, é a fonoaudiologia, a fonoaudióloga, Porque né? sempre tem aquela dificuldade para falar, né? Isso. Aquele atraso. Então, fonoaudiólogo é indispensável. Indispensável. E quando não se tem atraso na fala, ele tem problemas com a fala, tipo fala prosódica, Eu sei. aquela fala cantando, né? Tipo, tu vai, eu não vou. Sempre assim no Eu sei. mesmo tom. Ou eles têm dificuldade de falar com pessoas que não têm muito contato, né? Que não, enfim, tem essa comunicação prejudicada e quem trabalha isso melhor é a fono. A terapia ocupacional, que vai trabalhar, a famosa, o povo chama TO, né? Que vai trabalhar sobre esse comportamento, o de sentar, o de usar a pinça, que é muito comum, eles têm dificuldade também motora. coordenação motora, Isso, a coordenação motora. E também a terapia ocupacional é quem trabalha essa parte dos sistemas sensoriais. Só que aí a gente assim, ainda tem outra especialidade dentro da TO, que é essa integração sensorial, que é essencial. Na verdade, é a base cerebral nossa, é o estabelecimento desses circuitos dos sentidos. Que Eu é não consigo... uma coisa que tem sempre essa dificuldade, né? De organizar os sentidos. O da visão, como você colocou, é o que está mais preservado. Mas os outros ficam meio misturados ali. Então, precisa de um trabalho para integrar eles, integrar eles e conseguir com que ele consiga aprender outras coisas, né? Então, tem que integrar primeiro os sentidos para poder conseguir fazer outros circuitos neuronais, né? Então, é a base da base, a terapia ocupacional com a integração sensorial. Lógico, não são para todos, né? Como eu falei antes, né? Mas, geralmente, é bem acentuado. Se não me engano, os últimos números, saiu na Nature, na revista, 80% dos autistas têm a disfunção de integração sensorial. Então, é muito necessário. E aí, a psicologia, que vai entrar geralmente com essa análise do comportamento, né, com essa aplicação dessa intervenção para melhorar o comportamento da criança, porque é muito comum os comportamentos disruptivos. Disruptivos são aqueles, né, de gritar, de bater, de agressão, né? Geralmente esse aí tem muito usado também o ecoterapia, que é o trabalho com o cavalo, né? Por que é tão indicado o cavalo para o autismo? Deixa eu só tentar explicar um pouco. Pela propriocepção, que eu tinha falado, que é sobre sentir, né, o corpo no espaço. A ecoterapia facilita aquele movimento, né, do cavalgar, e aí a criança vai conseguir estabilizar melhor os seus sentidos também naquele movimento. A ecoterapia, musicoterapia também, às vezes, eles também são muito de músicas, alguns, né, por a música integrar vários sistemas, né? A música integra o sistema auditivo, o sistema olfativo, o paladar não, o olfativo, o vestibular também, tem que se concentrar para você escutar. Como ela integra muitos sistemas juntos, ela também facilita essa ligação das redes neuronais. E ainda bem que já tem muitos estudos, né? E está bem avançados. Sim. Por conta até dos índices, né? Que aumentam os indicadores. Então, ainda bem que já tem muita coisa organizada, preparada para poder se trabalhar. Né? Hoje já tem mesmo, é verdade. Graças a Deus. Teve um dia que a não tendência se teve, é avançar mais, né? Porque ainda tem muita coisa para ser descoberta, né? Que ainda está em estudo. Verdade. Mas o que já se sabe podemos considerar suficiente, né? Se a criança tiver essa condição de ter seus direitos garantidos para ter o atendimento adequado, isso já vai contribuir muito para que ela se desenvolva, né? Verdade. Mas pode citar mais exemplos aí que você lembrar tratamento, de né? tratamento. A música. Especialista. É muito comum também hoje os grupinhos sociais, né? A gente ainda não tem na nossa região ainda, mas é com a psicóloga, fazer os grupinhos sociais. A psicopedagogia também é essencial na idade escolar, principalmente, né? Que vai trabalhar essas dificuldades de aprendizagem. E é muito comum o autista ter dificuldade de aprendizagem, a dislexia andar junto, a descalculia, né? Até também pela falta de atenção, o TDAH. É muito comum, então a psicopedagogia é também essencial, né, nesse processo. Até porque, como você colocou, o autismo às vezes vem
associada a outros Isso. transtornos também. Geralmente, né? é muito comum. Aí é preciso trabalhar não só a questão do autismo, o outro também, Sim. que faz parte. Sim. A fisioterapia também é interessante, né? Para quando tem a dificuldade maior da coordenação motora. Hoje em dia também está bem alta a educação física, né? Individualizada com a criança, para trabalhar essa parte de motricidade, foco, natação. Tem também estudos, né? O Alisson Motri é um brasileiro bem famoso que ele está fazendo estudos nos Estados Unidos e ele tem um filho também com autismo, né? E aí ele pesquisa sobre essa parte dos genes associados ao autismo. E muitos genes afetados em crianças que têm autismo, em pessoas que têm autismo, tem a ver com esse movimento de atividades físicas. Então, às vezes, você faz atividade física, já vai um pouco, assim, contribuindo para melhorar esse desenvolvimento, assim, para diminuir. Então, quanto mais puder fazer atividade física, melhor. Natação, esportes, balé, tudo isso contribui Ficar muito. acomodado, tipo, guardado em casa que não pode, Não né? pode. E aí vai só tendência a piorar, aí vai só tendência a piorar, porque já a tendência de se isolar, né? Exato. Aí tem essa questão de que a gente diz assim, a criança está muito impulsiva porque está cheia de energia acumulada. Então, bota para atividades que ela gasta energia. Exatamente. Relaxa. Exatamente, essa é a função mesmo. Relaxar um pouco e conseguir integrar esse sistema de movimento. É interessante. Agora, assim, a gente puxando dessa parte da escolar, porque, como a gente colocou, a segunda casa de todos nós, né, por um período aí, é a escola. Sim. E na escola a gente vê que precisa-se muito disso, né? Claro que tem que ser identificado antes, para poder já chegar na escola com diagnóstico, para que já se busque, né, ali aquele acompanhamento, porque precisa, para que a inclusão aconteça, para que a criança realmente se desenvolva, na minha opinião, ela precisa ter convívio ali. Com certeza. Não teria sentido nenhum criar uma sala para autistas. Não. Eles iam continuar né? do mesmo jeito. Não ia ter. Então, eles têm que ter aquele convívio social com os demais. Agora, claro, tem que ter um trabalho especializado ali, tem que ter um trabalho diferenciado, né? Para que justamente possa ajudar a desenvolver as habilidades que eles precisam, né? E teriam que ter também um acompanhamento fora da escola, é claro, como você já colocou aqui, né, as especialidades que precisa desenvolver, mas com esse convívio ali com os coleguinhas é que vai puxar para ele desenvolver a interação social, dentre outras coisas, né? Sim, então, verdade. Importante que seja desenvolvido isso. Agora, a gente sabe que a realidade, infelizmente, ainda não é, né, não muito próximo essa questão, até por conta da demanda que está grande. Sim. E por conta que ainda não tem uma estrutura organizada para isso, né? Verdade. Mas, na realidade, né, até para a gente orientar aqui as mães que têm filho autista, que ainda não buscaram, né, ajuda, não buscaram ainda tratamento para o filho, ou que estão fazendo, mas ainda não sabem, não estão vendo resultado. O que nós temos hoje que é oferecido ao autista? É claro que nós não vamos falar aqui pelo mundo afora, né? Porque cada lugar tem uma realidade diferente. Sim. Mas a nossa realidade aqui, Jucás, região Centro-Sul aqui, Jucás, Iguatu, essa região nossa aqui, que tem a oferecer para um autista para que a mãe possa buscar esse atendimento, esse direito. Então, hoje em dia, né, de padrão ouro, aprovado pelos artigos científicos, estudos de meta-análise, metadados, né, é a intervenção ABA, que é uma sigla em inglês. Que é a sua especialidade. Sim, acabei sendo obrigada a entrar, né, a estudar. E aí, que quer dizer análise do comportamento aplicada. Então, é usando o comportamento que a criança já tem para a gente conseguir atingir outros necessários. Tem que partir do nível dela ali. Exatamente. Do nível dela e até chegar onde a gente quer alcançar, né? E, em cima disso aí, a gente trabalha as consequências que aumentam o comportamento. E todos nós somos movidos por consequências de nossos comportamentos, se a gente for ver bem, né? Isso, qualquer pessoa, independente. Exatamente. Então, é só usar isso aí para virar uma ciência, a ABA é uma ciência, e dentro dela tem vários tipos de terapias, a Denver, enfim, são vários, que eu não vou nem citar aqui os nomes para não pecar, né? Mas aí a ABA é aplicada geralmente pela psicóloga, aliás, supervisionada pela psicóloga, e vai ter um AT.
que é bem famoso hoje em dia, as mães já devem ouvir muito isso, que é assistente terapêutica. Ela é quem vai aplicar esse programa ABA feito para cada criança, né, individual. Nos Estados Unidos, né, eles têm escolas CBA, que é em cima disso. Os alunos, cada aluno com deficiência, eles têm o AT dentro da escola, trabalhando com eles aquele programa. Então, geralmente, é muito intensivo, chega a ser 40 horas por semana para a criança e por um longo tempo, até chegar ao desenvolvimento típico necessário, digamos assim, driblar um pouco aquele atraso, né? Aí, esse AT... pode ser qualquer pessoa que tenha estudo na área para entender como fazer com que aquele comportamento apareça, né? Aquele programa, aplicar o programa em si. E aí, geralmente, pode ser feito parte em casa, parte na escola. E aí, a gente tem esse entrave todo, primeiro, pelo conhecimento que ainda não é tão difundido sobre a terapia ABA em si, sobre ter esse AT na escola, né? Hoje em dia a gente chama de monitor na escola, aqui no Brasil já a adaptação, né? O monitor. E aqui no Brasil, esse programa de monitoria, ele lida mais com as questões mais do cotidiano da criança, tipo a levar ao banheiro, a troca de fralda, o suposto ali a fazer atividade, sentar na cadeira. Então, ficou muito mais, digamos assim, físico do que mesmo essa parte cognitiva, né? Coisa mais técnica. Isso, exatamente. Mas o ideal seria que fosse todo aparato, né? Todo aparato cognitivo de ter. Mas é um direito da criança com autismo, da pessoa com autismo, ter esse acompanhamento na escola, claro, mediante necessidade comprovada da criança, né? De ela ter isso. Eu falei, primeiro tem que ter, né? Ali, eu não sei se é certificado que chama, É declaração. É um laudo com declaração, laudo, na verdade. declaração. Tem que ter declaração que ele necessita de ter esse acompanhamento, né? Tem alguns casos que não vão precisar, que conseguem acompanhar de boa, tem os casos que precisam. A grande maioria dos casos precisam desse acompanhamento individualizado na escola. Eles não conseguem seguir o comando facilmente. Também tem muito aquela história de dizer assim, ai, fulano, teu menino tem atraso, põe na escola que vai. Às vezes, esse colocar na escola muito precocemente pode também piorar a situação, porque aí ele vai, a criança vai lidar com todo mundo fazendo um comportamento, ele não consegue fazer. Vai se sentir excluído, ele se retrai ainda mais. Se sente excluído. Então, tem que ter aqueles comportamentos pré-requisitos básicos para a escolarização inicial. Tipo, o sentar é essencial, o rastreio visual, o rastreio que eu estou mostrando ali para você. Assim, ele vai conseguir ver o quadro, ver a professora, ver o circular. Esse comportamento de lidar com outra pessoa ali do lado, porque muitas vezes são isolados e têm essa dificuldade, né? Então, eles querem sair da sala todo o tempo, querem ficar sós. Então, esse tem que ser tudo tratado um pouco antes de ir para a escola para já chegar lá nesse momento. Mas, caso não seja, né, tenha sido possível, a escola tem que lidar com essa situação, né? E para isso tem que ter acompanhamento individualizado. E é uma responsabilidade muito grande. Isso, demais, é verdade. Porque tem que ter essa parceria sempre, independente da situação, do problema, independente se é autista ou não. É muito importante ter uma definição clara dos papéis. Sim. Família, sociedade, escola. Porque muitas vezes a escola, você que é professor, eu também, embora não esteja atuando, mas sou professor, meu prenome é esse. Aí a gente sabe que a escola, muitas vezes, ela é, vamos dizer assim, colocar uma alta responsabilidade, né? Ela fica sufocada, porque as responsabilidades da família muitas vezes é jogada também para a escola. Sim, ultimamente tem sido muito mais, né? Isso, cada vez mais. Então a escola fica ali com tanta responsabilidade, muitas vezes que nem é dela de fato, né? E acaba não dando conta do recado, da demanda, né? Claro. Mas se cada um faz sua parte direitinho, e é claro que a escola mesmo, para fazer a parte que é dela, ela precisa ter também a condição, né? Ter a estrutura, ter o profissional, né? Tem que ter todo um conjunto de coisas aí, de condições para poder realmente acontecer o ideal, que é o que se espera, né? O que se tem realmente direito. E eu costumo falar assim, que às vezes não é só o entendimento em si, mas a sensibilidade, né? Porque às vezes a pessoa pode entender do autismo em si, mas não pode saber lidar com aquela situação. Tem que ter essa sensibilidade para lidar com deficiência. Até uma pessoa que estuda e tem uma formação, ela precisa desenvolver essa parte. Claro. Que quem no caso, o ideal seria, por exemplo, você está apta, totalmente preparada, se você, né, tivesse mais um tempinho para poder exercer, né, essa sua especialidade, porque aí você é mãe, então você desenvolveu muito essa sensibilidade. Por ser mãe foi que você se especializou, né? Então é mais um ato de amor. E aí, se você tivesse um tempinho de
Abrir uma clínica, um consultório para Quem sabe um dia, né? É possível, né? Porque você já tem toda essa parte, né? Tem um conhecimento teórico, tem a prática, tem a vivência e tem essa parte de sensibilidade que é essencial para poder Necessário. entender, compreender, saber lidar com a situação, né? E ter aquele amparado que a criança vai precisar para se desenvolver. Porque primeiro ela também precisa se sentir amparada para ela poder se entregar, para ela poder, né, conseguir se desarmar e se desenvolvendo conforme para ele fazendo as técnicas, os exercícios que são solicitados, né? Verdade. Porque se ela tiver armada, ela vai rejeitar, ela vai recusar, ela vai dar dificuldade para fazer, né? Com certeza. E aí, hoje o que a gente orienta, assim, que uma mãe tem que... ela está desconfiada de que o filho tem sinais. Tem alguns sinais de autismo, está desconfiada. O que é que ela deve fazer, a princípio? Pronto, se a criança não estuda, né, ainda a princípio é procurar especialidade médica mesmo, né? Procurar o posto de saúde mais próximo, levar para o médico, mostrar os sinais e sintomas que ela tem, e o médico deve fazer um encaminhamento para o especialista, né, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Ele pode também, por si só, em último caso, dar o diagnóstico, né, mas o melhor seria um especialista mesmo, mas qualquer médico pode dar também o diagnóstico, mas o melhor seria o especialista na área, né, para entender melhor e ter mais respaldo esse diagnóstico. E, se possível, né, aumentar o maior nível de interação que a criança poderá ter. Então, com priminhos, com vizinhos, e aí expor a criança a outros estímulos. Nada de isolar com vergonha ou porque o menino... Nada. Sempre é a pior saída essa. Pelo contrário, expor mesmo. Mas ele vai gritar, vai bater, a sociedade tem que aceitar isso, tem que entender e tem que ver, faz parte do processo mesmo. Isso. Então, ela vai expor. Eu conheço mães que não levam os filhos para aniversário porque tem medo do que o filho possa fazer. É isso que eu estou colocando, assim, às vezes isola porque não quer passar vexame, não quer passar... Acho que vai passar uma vergonha diante das outras pessoas e acaba, às vezes, isolando e isso só complica cada vez mais a situação, ao invés de resolver, tem que enfrentar de cara. Tem que enfrentar e expor a criança aquilo ali, porque como a gente sabe, a neurobiologia do autismo fala dessas ligações neuronais, então eu tenho que expor para poder fazer esse caminho neuronal, da criança entender aquilo ali, conseguir lidar com isso e conseguir reagir bem. É isso, né? Nunca foi tão fácil, não é fácil mesmo, mas a gente tem que encarar o processo de frente. Mas necessária. Sim, tem que o tratamento não pode deixar trancadinho, não. E deixar a vergonha de lado, né? A gente tem que deixar a vergonha e partir, que antes de tudo são nossos filhos, precisam da gente, né, principalmente. E tem que partir para o mundo mesmo. Se já estuda, uma boa dica é conversar com o professor, porque o professor geralmente tem a formação, né, infantil geralmente tem pedagogia, então ele vê muito sobre essa questão das síndromes, dos transtornos, das doenças. É um estudo assim, mais... generalizado, né? Mas tem um conhecimento prévio de cada situação. E também a experiência, né? Às vezes, assim como a mãe vê, toda mãe, eu como mãe, toda mãe percebe quando o filho tem algo de diferente. A gente percebe. Nem que às vezes você queira negar, queira esconder, mas sei lá, no fundo você percebe. Eu sempre percebia da minha, né? Eu via dizer, não, isso aí que ela faz, eu nunca vi ninguém fazendo. Não tá normal. Não tá normal. Ou então eu dizia, poxa, a fulana já faz isso, a minha nem faz ainda. Então a gente sempre tem esse gatilho, né? A mãe tem gatilho. A mãe nunca erra, né? Quando erra, querendo acertar, né? Então faz parte do processo materno. E a gente geralmente vê, então assim, dá ouvido a esse gatilho que você viu, né? Dá ouvido, dá visão àquele gatilho que você viu e procurar ajuda mesmo. E o professor, às vezes, é o mais indicado quando já está na escola. Porém, tem aqueles casos que eles não vão querer, às vezes, dizer por conta do... vão falar mal de mim, vão dizer que eu estou rotulando o menino, né? Mas, no geral, o ideal é que o professor mesmo diga, olha, realmente, ele fica muito girando, circulando, mostrar os comportamentos que ele faz, que acaba sendo muito rotulados do autismo ou de alguns outros atrasos, né? E, em prol dessa informação, procurar ajuda especializada, que seria sempre médica. Atrás não tinha muito isso. Mas, hoje em dia, não só todo professor, mas todo mundo tem uma noção do autismo. Que é autismo. De fato, se não tem noção, já ouviu ao menos falar, né? Que isso, já mas o nome não é estranho, né? Então, exatamente. O professor, principalmente, ele pode não ter capacidade ali de diagnosticar, mas ele tem a capacidade de identificar que está tendo algum comportamento diferenciado ali com aquela criança e que ela precisa ser, né, avaliada. Sim. É verdade, tem sim. Então, por isso que eu acho que um bom caminho, quando já está na escola, é buscar a equipe escolar, né? Professor de coordenação, enfim. Eles têm todo esse conhecimento. Nunca
fazer aquela paredão entre vocês, família e escola, Isso. né? E Mas, nem pelo fazer vista contrário, grossa. E nem fazer vista grossa, esse é o Empurrar o mais problema para difícil. debaixo do tapete não resolve, Isso. só acumula e depois Ou então, às vezes, piora. ainda é muito comum também, às vezes, os médicos mesmo, ou por medo de errar o diagnóstico, dizem assim, volta daqui a 6 meses, volta daqui a 1 ano. Ou então, às vezes, escutar aquela fala que, ai, chega, me arrepio de escutar. Toda criança tem seu tempo. Não existe isso. Não existe. Não existe, porque a gente tem marcos do desenvolvimento, né? Faz parte da nossa biologia. É claro que naturalmente Varia um ninguém pouco, é igual, né? É, Já pelos dedinhos da mão, isso. ninguém é igual. Perfeito. O desenvolvimento não é igual, mas Tem marcos. mas tem marcos. Tem marcos. Né? E os marcos têm que ser atingidos com aquela idade. Por isso você porque falou do nós cartãozinho de vacina. Sim. Ali são marcos, né? Exatamente. Naquele período ali, seja nesse ano, no ano 2 ou no ano 3, mas é para acontecer isso. Exatamente. Né? Exatamente. Se não acontece, está tendo algum problema. Perfeito. Tem que ser avaliado. Então, assim, toda criança tem seu tempo, não existe isso. Claro, vai variar um pouco ali, uns menos. Isso. Um faz rápido, outro faz mais tarde. Mas tem que ser no marco do desenvolvimento. Tem que ter aquele marco. um limite mínimo e máximo ali dentro, né? Perfeito. Esse negócio de esperar 6 meses, esperar 1 ano, o cérebro não espera, né? Nosso cérebro inicialmente é como uma esponja, ele vai absorvendo mais informação e vai dilatando, vai absorvendo e dilatando. Quanto mais velho vamos ficando, vai ficando mais rígido, né? Então, eu não consigo mais aprender, tipo, uma linguagem, um inglês fluente. Eu não consigo aprender com a idade que já estou. Mas quem já é criança consegue aprender muito rápido, porque o cérebro está mais esponjoso, consegue mais essa absorção. Então, adiar esse diagnóstico, adiar esse tratamento, adia o desenvolvimento da criança, né? E pode nem chegar a se desenvolver total. Né? Uma fala depois dos 7 anos... Quanto mais cedo começar, melhor. Melhor. Isso. Uma fala após 7 anos não vai ser igual uma fala antes dos 7 anos, né? Até porque já está tudo amadurecido aqui, essa parte fonoarticulatória. Ele não vai conseguir mais falar igual uma pessoa que já aprendeu a falar precocemente. Então, tudo tem um amadurecimento no nosso corpo, né? Os órgãos amadurecem. Então, eles têm que ser trabalhados antes de chegar a esse amadurecimento. Por isso, a necessidade da intervenção precoce, tratamento precoce e o diagnóstico precoce. Pois é, então fica esse alerta aqui, né, para todas as pessoas, especialmente as mães, né, observarem qualquer comportamento, né, que considere diferenciado da criança, já ficar em alerta, a procurar ajuda. O interessante é procurar logo um médico, um profissional a princípio, né? Assistência social também do lugar já é necessário, então, né? É importante para poder já ir avaliando. Sim. Se não for, tudo bem. Mas se for, você começar, né, o tratamento o quanto antes, porque aí, com certeza, o resultado vai ser, né, melhor, bem melhor. Sim, verdade. É isso. Então, assim, o município atualmente conta com um fonoaudiólogo, também tem psicopedagogo. Não sei se atende toda a demanda, porque eu acho que só é 1 ou 2 profissionais nessa área, mas essa avaliação de psicopedagogo geralmente é encaminhada pela escola, né? A escola percebe ali a situação, chama os pais, às vezes tem essa não aceitação, né, e encaminha para a psicopedagogia para ser avaliada, e também nas escolas tem o AE, que é o atendimento educacional especializado, para se trabalhar aquelas demandas mais individualizadas da aprendizagem da criança, né? Porém, ela por si só não é assim completa, né? Tem também que ter esse acompanhamento na sala de aula, por isso a necessidade de estar inserido junto com os demais, para esse desenvolvimento de comunicação, de contato, de diálogo, de trabalho coletivo, resolução de problemas, tudo isso é essencial para o desenvolvimento da criança e da pessoa. Né, como nós chamamos de inclusão. Né? Isso, a inclusão. Que é o inverso da exclusão. Se precisa de atendimento especializado, que seja feito, porque é preciso, mas tem que ter também aquela parte social. Sim. Em conjunto, tendo um atendimento também ali, interação com os demais. Quanto mais de grupo possível, de interação, melhor. Uma escolinha de futebol, que tem algumas comunidades aqui, né? Eu sei bem que na Jurema a gente tem aquelas escolinhas. Balé, grupos de dança, também tem, né? Os programas coral, de grupos de dança, coral. O importante é estar em atividade. Dentro de grupos sociais, melhor para a criança, para desenvolver. É isso. Agora, claro, muitas vezes é necessária a intermediação desse contato. Então, tipo, uma mãe que está por trás disso, ou alguém que está ali atrás, fazer essa intermediação da criança com o outro para ter essa conversa. Porque muitos são assim, retraídos, né? São ruins de conversa. Tem que ter essa intermediação. Não é só botar o menino lá fisicamente, né? Tem que ter também essa interação, essa inclusão total. Não é só o físico, não.
Tem que fazer essa intermediação, né? Não dá para só dizer assim, tá inserido, tá aqui na sala, mas tá aprendendo, né? Isso. Ele tá conseguindo Tem que avaliar desenvolver. como é que ele está ali. Exatamente. E lógico que não vai ser uma aprendizagem igual, né? Quase nunca é igual. Geralmente vai ter ali, mas é dentro do nível dele, né? Isso, Então, mas você quanto mais tá coisa avançando. ele tiver inserido e podendo fazer, que também não pode, né, exagerar, Exatamente. mais ele vai ter condições de desenvolver, mais contato, mais atividade, mais... Exato. Ele Verdade. colocou aqui, o importante é que ele tenha um acompanhamento. O importante é que sejam trabalhadas técnicas e habilidades para ele se desenvolver. E o Sim. importante é que haja interação e que ele não se isole. Não se isola. E tem mais, e que é assim, que os pais não terceirizem somente o desenvolvimento dos seus filhos Isso. às terapias e à escola, Entrega né? ali. Tá Não aí. não é minha Tratem aí responsabilidade. isso. Vocês é que se viram. Geralmente os pais são Tem a parte importante. A parcela muito importante, dos eu pais. diria assim, primordial, essencial, Eu na diria verdade. que é a número 1. É, a número 1, né? E se pudesse antes de 1, que é esse estímulo em casa, né? Os filhos têm que ser estimulados em casa. E hoje em dia, com tantas telas, tanto que uma das minhas suposições desse aumento de diagnóstico não é a tela em si, porque a tela não causa. Como a gente falou, o autismo não é causado por telas. Mas só que antigamente, na nossa configuração familiar, nós tínhamos uma família com 4 filhos, 5, 6 filhos, né? Lá em casa são 6. Então, geralmente, era muita gente, onde geralmente um imitava o outro, aprendia por imitação mesmo, era obrigado a imitar. Não tinha, E tinha convívio, né? Tinha convívio, então a gente conseguia, quando tinha autismo, mascarar muito os sinais e sintomas. Porque, embora você tivesse assim retraído, o outro ia lá e batia em você, você ia lá e reagia, então começava a ter esse comportamento parecido, né? Não ficava tão atrasado. Hoje em dia, com a configuração familiar mais restrita, às vezes é um filho ou dois no máximo, por família, e quando fica, às vezes, fica muito em tela, que vai ficar ali mais. Cada né? um no Cada seu mundinho. Isso, cada um no seu quadrado. Não tem né? interação. Às vezes criado por comum avós, isso. que já são pessoas mais velhas, que não têm muito esse estímulo de brincar com a criança no chão ali. E a criança vai mostrar mais rápido os sinais e sintomas que são sugestivos de um autismo. E aí, por isso que o diagnóstico, creio eu, assim, deu esse boom muito mais do que antes, né? Já tinha, mas aí era muito mascarado por essa situação de convívio, de você imitar e aprender, driblar os atrasos e conseguir interagir bem, né? Assim, dentro do possível. E hoje a gente vê mais por conta dessa configuração muito restritiva ali. E aí, assim, tela, né? Tela, quem não gosta de ficar no telefone ali muito tempo ali, você passa o dia ali, se possível, né? Então, a criança com autismo que também não tem outra a fazer vai ficar. Também. E vai ser muito mais cômodo ficar ali do que interagir com outra pessoa, que vai envolver para ele muito esforço, de ter que mexer todos os seus sistemas lá, voltando para o início, né, dos sistemas sensoriais, ter que forçar a barra, falar com alguém que não sabe como vai ser a resposta. Tem muito esse negócio de dizer assim, autista não gosta de interagir. Não, eles não sabem interagir, porque eles gostam sim, como toda pessoa autista gosta de interagir. Muitas vezes acontece é que eles não sabem como interagir, porque eles são muito ligados a rotinas. Então, eles vão ter uma coisa imprevisível, porque toda interação é imprevisível. Eu posso falar com você pode não me responder hoje. E para mim aquilo vai ser muito difícil. Poxa, ele não me respondeu, então eu vou entrar numa crise. O autista, ele evita às vezes a fala por conta de evitar sair da rotina. Porque para ele é algo imprevisível, mas não que ele não goste. E aí, assim, essas interações, quanto mais, melhor, porque ele vai passar por essas rotinas, vai dizer, hora pode aparecer, pode ser legal comigo, pode não ser legal. E eu vou estar exposto a isso várias vezes. Então, por isso que é essencial expor essa interação mesmo. Muito bem. Aí, como já a gente colocou, tem muito essa questão que o autismo está muito difundido, né? Todo mundo fala em autismo e tal. E, assim, aqui no município, tem algo que é importante, fica as mães, cada uma por si, quando se junta, né? Tem mais força, né? Mais força, né? Então, tem algum grupo, alguma coisa assim, associação, alguma coisa desse tipo, que integra mães de autistas que estão ali com objetivos comuns para poder fortalecer esse grupo? Há 6 anos atrás, quando a gente começou a desconfiar da minha filha ter autismo, né? Eu vivia muito isolada, dizer, poxa, eu vou comunicar com quem? Eu não conheço ninguém aqui que tem autismo, não conheço tampouco. Como eu tinha morado tempos antes em Juazeiro do Norte, eu conheci, aí já tinha ouvido falar sobre a AMA Cariri,
que é a Associação de Mães de Autistas do Cariri, pela Ana Moésia, que é uma ativista muito grande da causa, aquela da região. E aí entrei nesse grupo, e aí aquilo, assim, foi muito terapia para mim. Porque no início, eu chegava e contava para o marido, olha, eu estou vendo isso, é autista. Sempre vem aquele discurso, e é mais comum, às vezes, nos homens, nos pais, a não aceitação, né? Não, que nada, você está vendo coisa demais. Não é isso não, você está doida. Isso, quase todas as mães relatam esse episódio, a mulher, né? geralmente, até pela natureza dela, é mais sensível, né? Exatamente. Ela capta melhor. E O homem passa é mais mais tempo, prático né? também, E passa mais tempo com convive os geralmente filhos. maior com a mãe. E os pais geralmente são, não quero problema para mim, não. Ela não tem nada, tá tudo ok. E não é bem assim. Então, o grupo me ajudou muito. E já pensando nessa questão de grupo, a gente criou, né, na região de São Pedro do Norte, a gente tem um grupo chamado Té Abraça, que é um grupo de reunião de mães autistas, de autistas. E aí a gente faz esse encontro quinzenalmente, e geralmente esses encontros são informativos e também acolhedores. A gente faz momentos, né, de recreação, também momentos de informação. A gente sempre traz temas que as mães solicitam, né? Então, pega aquele levante, o que vocês querem da próxima vez? E a gente traz temas sobre tratamento, medicação, direitos, foi o último que a gente trouxe, né? A Ana Lúcia é a colaboradora maior, assim, ela que criou o grupo, né? A gente Ana colabora Lúcia, juntos. esposa do Aniseuton, é isso. Aniseuton Leite, um grande Exatamente. amigo meu, um grande escritor, professor. Pois é, todo mundo lá é ativista, que a mulher agora também criou o grupo. E a gente faz a parte desse grupo. Então, é essencial ter esses grupos assim, que você possa compartilhar das mesmas... A gente se sente melhor, né? Isso. Quando vem alguém que passa pelo mesmo que a gente. Exatamente. Assim, tem o acolhimento que a gente precisa. Eu acho que foi nesse princípio. Fortalece a luta, a causa, e ajuda também até para uma mãe, numa troca de ideias, de experiência, né? Perfeito. Uma mãe ajuda as outras Exatamente. a lidar melhor. Isso aqui é legal, vou aplicar isso aqui também, vou fazer isso. Exatamente. Ai, mulher, tu faz isso. A minha também. Eu achava que era só a minha, estava doida. Não, isso é comum, depois passa. Então, assim, conforta também, né? Além de ser também, muitas dizem assim, esse é o tempinho que eu tenho livre para mim, assim. Então, assim, também tem... Sai da rotina, né? E também é importante também a gente se cuidar, né? Não é só você ficar ali cuidando do... Quem tem a responsabilidade de cuidador, geralmente se preocupa só em cuidar de quem precisa do seu cuidado. Exato. Mas tem que lembrar que aí, geralmente a pessoa se esquece, eu tenho muito isso, eu sou muito cuidador. A gente se esquece de cuidar da gente. Mesmo. Isso. E a pessoa que depende dos nossos cuidados só vai ser bem cuidada se a gente estiver bem para cuidar. Exatamente. Então, se a gente esquecer de se cuidar, corre o risco de não cuidar bem. É verdade. Então, é uma cascata, né? O efeito cascata. Que cada mãe de autista, que é a cuidadora oficial do seu filho, se cuide também. Sim, né? Sim. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, porque tem que ter uma rede de apoio. Isso. Imagine só que para ela estar lá, algumas levam filhos, né? Não tem quem deixar. Não tem quem deixar, mas, no geral, a gente tem que ter uma rede de apoio, a família que apoie junto, né? Isso. Porque é aquele negócio, ninguém cria um filho sozinho, né? Depende de toda uma tribo, depende de toda uma família. Muda toda a rotina familiar, né? Muda tudo. Não, a gente está falando aqui, a mãe geralmente é a pessoa que tem a responsabilidade maior, porque é quem fica mais com o filho, é quem realmente abraça a causa de tudo. Mas tem que ter a contribuição do pai, tem que ter a contribuição dos irmãos, dos outros filhos, né? Sim. E até de outros parentes, né? De pessoas envolvidas. Primos, porque a luta é grande e ela é permanente, né? Sim, permanente, porque não tem cura, né? Então tem que ter realmente vários colaboradores. Sim. Não pode ficar só numa pessoa, não, que sobrecarrega demais. Exatamente, é verdade. E é o que acontece muito. Muitas vezes é muito comum, tem também estudos sobre, os pais abandonam, né, a situação. Porque veio ali a mãe, aí a mãe fica muito nervosa porque tem que lidar com aquilo, e fica aquela fala muito permanente, meu filho está assim, e muitos pais vão embora, né? Então é muito importante porque o a pai... mãe, às vezes, acaba não conseguindo dar nem assistência direito. Exatamente. Aí o cara começa a cobrar, ao invés de ajudar, né? Dividir as tarefas, vamos dividir aqui as tarefas, que aí quando for mais tarde a gente tem tempo. Exatamente, né? Mas esse é o mais difícil. Às vezes não dá tempo nem de namorar, porque a mãe quando chega... É uma configuração familiar muito mas devido mudada. às tarefas que dá certo. Né? Todo mundo vai ter mais tempo depois. Tem que ter uma participação familiar. Tem que ter essa compreensão de todos. Né? Fica essa dica também para os pais. Sim, para os pais. O Marcos Mion é o maior ativista hoje, né, de pai de autista, tanto que eles criaram a lei do Romeu Mion. Porque assim, ele é dos raros pais que conseguem entrar nessas causas. Né? Assim, geralmente fica muito a par das mães mesmo. Tanto que assim, a deficiência intelectual ela é uma deficiência muito mais antiga do que o autismo.
Mas ela não está tão em alta, não teve tanta voga, tantos direitos, porque não teve, acho que essa união de pais, de mães, como teve do autismo, né? Uma luta mais Isso. intensa, mais organizada. Exatamente. Né? E o autismo está muito em alta porque as mães vão mesmo. Porque se deixasse para lá, existem muitos outros problemas aí também. Isso. Né? Que se o autismo está se destacando muito hoje, tudo bem que o índice tem aumentado muito assim, pelo menos de identificação, né? Mas tem muitos outros problemas também aí que são também sérios, urgentes, mas que não está tendo muito destaque justamente porque não há essa organização, né? Essa busca. Assim. E aí, por falar em organização, por falar nesse grupo de mães de autistas, né? Até Abraça, né? Até Abraça. Do São Pedro, só tem esse aqui no município? Você tem outro? Não, a gente não conhece. Tem um ainda do Iguatu, a família até Iguatu, que abrange a região toda. Então, tem muitas mães de Jucás que vão para lá. Só que é um grupo só virtual. Não, esse grupo é só virtual. É virtual. Só um grupo de WhatsApp que troca informações. Estão tentando criar uma associação, né? Que aí fica muito melhor quando você cria associação. Melhor, porque uma associação com CNPJ, você pode até buscar recursos, criar um fundo e ter condições de dar um aparato melhor, né? Isso, ter uma visibilidade, pode trazer pessoas especialistas. A gente está em processo lá na região de Iguatu, na cidade de Iguatu. Pronto. Quem sabe a gente copia aqui, faz aqui, né? Fica a dica, né? Fica a dica aí para as mães. Aqui na cidade também, as mães podem se organizar também, criar um grupo também. Claro, sim, criar um grupo. Como tem no São Pedro. Perfeitamente. Começou com um WhatsApp, porque todo mundo tem um tempinho, né? E vai lá e olha, e depois eles marcam um encontro para ter presencial. Né? Isso, exatamente. Porque aí a gente sabe que São Pedro é um distrito que tem porte de cidade, né? E com um pessoal muito organizado, tem essa visão que foi construída desde o início, né? De associativismo, né? Sim, está muito ligado. Está muito ligado a essa questão de grupo, de trabalhar em grupo, de organização, né? Sim. E aí a gente vê que tudo no São Pedro que inventar dá certo, né? Se desenvolve. Tomara que continue. Então, desejar um bom trabalho aí que vocês consigam abranger e servir de exemplo para muitos outros, né? Que assim seja, né? Mas a gente não pode abrir mão do papel, né? Papel de enquanto genitor, enquanto mãe, enquanto responsável por aquela criança, aquela pessoa que tem a deficiência. Então, a gente tem realmente que desgastar as mangas mesmo para isso, né? Lutar pelos direitos, pelos deveres, que a gente tem também, né? Não só direito. E estimular. Estímulo, eu acho que para o tratamento da criança é o estímulo, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora da minha história para dar um relato, né? Isso. Quando a gente descobriu a Lizy autista, foi uma luta com o diagnóstico, que ela não tinha aqueles sintomas mais taxados inicialmente, que era andar ponta de pés, que também tem a ver com o sistema vestibular, que é do sentir-se ali, né? O líquidozinho semicircular do ouvido circulando para dar aquela sensação de estar se sentindo no espaço. Ela não tinha o tapar de ouvidos, né? Já tinha perdido a sensibilidade, não que ela não tivesse, mas já tinha perdido com o tempo. E aí não tinha os sinais clássicos, foi uma luta com o diagnóstico. Mas ela tinha muitos outros sinais, tipo o contato visual, né? Foi o primeiro. Ao amamentar, a mãe pode perceber de início esses primeiros sintomas, que o filho fica desviando o olhar, né? E assim, é muito um sintoma bem precoce, né? Dá para ser percebido mesmo. Também abriu o gatilho, né? E também era muito chorona, né? O choro muito persistente também tem alguma coisa por trás, né? E aí a gente foi em luta de médicos até conseguir um diagnóstico dela, já um pouco tardio. Eu comecei a busca mais cedo. O atraso da fala, que veio. A ecolalia, que tinha muito. Aprender a falar uma coisa, era só uma coisa só. Papá para tudo, e não tinha uma função. E quando descobrimos o diagnóstico em si, né? Assim, quando foi taxado de fato, já tinha um pouquinho mais de 2 anos, a gente começou a fazer as terapias, né? Terapias de fono, de teo, mas não tinha aqui na região ainda. A gente ia até Juazeiro do Norte, na época, passamos um tempinho indo. Chegou a pandemia, tivemos que parar, né? E foi aí onde eu tive choque de realidade, que, assim, o médico olhou para a gente e disse, olha, essa terapia é muito escassa ali uma vez por semana, muito pouco tempo. Se não tiver estímulo em casa, não vai adiantar, né? Então, a gente começou a se especializar no assunto e começamos a trabalhar com ela dentro de casa. A gente vai aplicar a terapia ABA, né? Que é essa análise de comportamento aplicada. É um instituto de Fortaleza, o Neuropsicocentro, NPC, hoje é a maior clínica que atende atraso, desenvolvimento e autismo no Nordeste. Tinha equipe de psicólogos, tem, né? Uma equipe de psicólogos, especialistas em ABA, e eles treinam pessoas para ser AT, assistente terapêutica. Eu entrei nessa, né? E aí passei a ser AT da minha filha em casa. Então, todos os dias ela ficava ali 4 horinhas ali comigo, sendo estimulada, seguindo um programa terapêutico. E aí veio o desenvolvimento, né? Veio a fala aos 3 anos, já tardiamente, mas veio e foi muito comemorado, né? Pós a terapia ABA.
Então, ela fez um tempinho de tratamento, mas ela não teve resultado, não teve eficácia. Pós-terapia ABA em casa foi que começou a ver o desenvolvimento dela, né? E aí ainda hoje faz, né? Um pouco mais escasso hoje pelo tempo, né? Mas ainda hoje ela faz. Mas ela hoje evoluiu do autismo severo, hoje ela tem um autismo grave, um autismo leve hoje, né? Ela acompanha bem a escola, já lê aos 7 anos, ela não precisa de monitor na escola no momento, né? Esperamos que ela interage bem. Então, assim, não foi do dia para a noite, né? Foi uma luta bem que a gente teve que travar. E, assim, nem ficamos esperando pelo serviço que às vezes não tinha ainda, porque a aba aqui na época não tinha nem na cidade de Iguatu, não tinha aba, era muito Fortaleza, e Juazeiro estava chegando, né? E aí a gente conseguiu já entrar nessa área para poder estimular, né? Aí a gente faz supervisões, sempre era tudo remoto mesmo, hoje em dia ajuda muito, pandemia, né? Seguir canais, seguir coisas, escutar, ajuda muito sobre essa informação. Depois da pandemia, abriu muito esse leque, né? Foi mesmo. A pandemia foi ruim para uns, mas assim, para a gente. Para essa parte aí foi muito boa. E aí ela desenvolveu muito na pandemia e foi quando conseguimos, né? E ainda hoje ela faz supervisão online e a gente vai lá presencial vez ou outra, a cada período que a psicóloga valeu muito a pena pede. você ter se especializado nessa intervenção ABA. Né? Valeu muito, muito, né? Recomendo. Hoje em dia está mais difundida, né? Ainda não é aqui na região como tem que ser. Porque tem que ser na casa da pessoa, no domicílio, porque vão trabalhar comportamentos a ser feito lá, tipo se alimentar, usar banheiro, né? Então tem que ser dentro da casa, porque ela vai aprender como se faz ali o caminho, tem que né? ser domiciliar mesmo. Exatamente. Porque se for lá no consultório, ali é outro ambiente. Exatamente. E a questão do ambiente é muito importante. Muito importante pela rotina deles, né? Pelo padrão de repetitivo, é. comportamento. Ela pode ter supervisões, mas a aplicação da aba é para ser em casa, né? No domicílio da criança. E aí, como não tinha ninguém do Iguatu, que eu já conhecia uma menina na época, né? Que viesse para minha casa, eu tive que me virar mesmo nos 30 para fazer, né? Então, assim, não fiquei esperando nada, a gente tive que agir mesmo, até porque urge, né? O nosso desenvolvimento cerebral urge, então tem que, quanto mais precoce, quanto mais cedo começa, melhor. E aí foi o que conseguiu desenvolver. Então, assim, a aba, inclusive, ela está hoje dentro do parecer da educação, que está para ser aprovado, né? Está uma insistência aí com o MEC para aprovar. A luta é que esse aba venha para a escola. Aí seria, né? Essa terapia seria perfeito. Seria, porque já é comprovado, nos Estados Unidos dá muito certo, fora do Brasil dá muito certo. E você é prova disso. Sem dúvida. Você já é uma testemunha. E quem começa, você diz, quem faz, fala, bem que tu falou, Neliana, é isso mesmo, assim, porque de fato... Porque a sua filha estava com a classificação de um autismo que a gente chamava antes grave, né? Isso. Aí, hoje, ela está na situação leve, que é o 1, que é o, né, o mais brando. Então, essa evolução, né, teve todo o seu esforço, trabalho, apoio da família, mas foi na aplicação dessa intervenção ABA que você começou a ter uns resultados mais, né? Então, ela realmente funciona e você é testemunha. Sim, isso, eu e os estudos todos aí profissional, a pessoa que vem para a escola, e você já só mudava a disciplina. Né? Seria maravilhoso. Não saía da escola. Seria maravilhoso. E ajudar outras pessoas que precisam e continuaria no seu trabalho, porque você hoje tem que se virar nos 30, porque trabalha na escola como professor, ensinando outras disciplinas. Trabalha na Modelo também. Na Modelo também, pois é. A Modelo que é uma escola modelo mesmo para toda a nossa região aqui. E aí tem... Ainda casa, né? Função, outra filha. Mas faz parte do processo, né? Tem outra filha, tem um esposo, tem a família, tem outras coisas sociais que a gente, né? A vida da gente. Só ainda enfatizando ainda, quando eu tive que abrir mão da minha profissão, né? Na época eu já estava na universidade, tive que abrir mão de tudo, né? Como professora, como docente, tive que abrir mão para poder estimular. E eu pensava assim, ou ela vai ficar assim muito tempo, e aí eu vou lucrar agora, vou conseguir viver, mas depois eu vou ficar como, né? Eu vou ter que me amarrar aquilo ali. Ou então eu dedico esse tempo aqui a ela agora, porque ela vai ter o desenvolvimento né, melhor, e depois eu lucro disso. Então, acho que essa opção segunda que eu fiz foi o que deu mais certo, né? E hoje em dia a gente só está lucrando um pouco. Claro, nem sempre é flores, o autismo tem muito assim, esse negócio de um dia tá bem, se ela tem um problema, ela cai um pouco, né? Reage, fica mais reativa. Mas, no geral, ela está desenvolvendo. Então, isso, assim, valeu muito a pena. Esse tempo que eu tive foram 3 anos sem trabalhar só ali dentro mesmo, com terapia ABA. Então, valeu muito a pena, porque depois disso aí ela se desenvolveu. Pois e agora você consegue trabalhar. Sim, e ela consegue ficar sem mim. Por um vai tempo. pegar essa independência e pronto. Exatamente. Foi um ganho, realmente. Acho que foi uma decisão
que você... Acertada, né? Acertada. Doeu muito, né? Era bem difícil, porque apoio social que a gente tem é pouco, né? E aí a família geralmente diz assim, mas tá endoidando com a menina dentro, né? Ali dentro do quarto, estimulando, que sempre vai ficar mais doida, né? E aí eu lembro de uma fala que diziam assim, Neiliane, tá bom, tu tratou tudo, tu, assim, arrumou tua casa toda, que lá em casa, se fosse lá, você vai ver, é cheio de cano para jogar bolinha, para ver ação-reação, é tapete sensorial, é balanço de 180 graus, tudo isso aí para fazer esse sistema sensorial, é bem adaptada mesmo. Mas e o mundo lá fora, né? Aí que a gente chega assim, então vamos trabalhar o mundo lá fora, né? Vamos disseminar essa informação, vamos criar grupo, vamos informar para poder também receber essas pessoas como tem que ser recebidas, né? Como tem que ser aceitas, que é a nossa luta. Pois é, uma maravilha. Então, estamos aqui com a Neiliane Bezerra, de São Pedro, especialista em intervenção ABA, mãe de autista, falando sobre autismo, passando tantas informações que vocês, né, puderam ver e podem rever, reassistir quantas vezes quiserem aí esse vídeo, né, e compartilhar, né, com outras pessoas, amigas, familiares, né, especialmente com mães de autistas, para que possam, né, fazer vamos dizer assim, uma reflexão mais plena de tudo que a gente falou aqui. E a gente espera que esse vídeo seja útil, né, para todos vocês. Esse é o nosso objetivo do canal AD Debates. E aí, para finalizar, eu queria que você deixasse aqui suas considerações, sua mensagem final. Né? A gente poderia falar muito mais coisas, mas por vídeo não se esticar tanto, o principal acho que a gente já falou, claro. Né? Deixar aqui seu recado. Tá joia. Então, eu vou deixar algumas dicas, né? Na verdade, uma fala que não é minha, mas eu já vou trazer. Quando você vê um autista, você viu um autista. Né? E cada um é de um jeito. Aquele negócio de estar rotulando sempre. Mas nem parece autista. Ou então, mas ele não é assim de um jeito, né? Acaba dando capacitista, né? A situação. A rotulagem não é não é legal, né? A gente tem a lei 12.764 de 2012, Lei Berenice Piana, que é uma mãe de um autista. Ela lutou muito com a causa para ser atendida em muitos direitos, e um deles é porque colocou o autismo como deficiência. Então, o autismo é uma deficiência, a gente não pode fugir disso. E, como tal, ela tem todos os direitos igual a uma pessoa com deficiência. A prioridade em filas, em atendimentos, o benefício de prestação continuada, o BPC, quando se encaixa naqueles critérios de renda, né? Tem direito também o pai ou mãe tem direito à redução de carga horária, né? Eu fiz usufruto desse direito pelo Estado, eu tenho a redução de carga horária minha ampliada, reduzida, desculpa. Para poder ter um tempinho a mais. Ter mais assistência para o filho, isso, porque é essencial, né? Então, assim, dentre as dicas que eu vou dar para as mães, geralmente são essas. Primeiro, estimular o filho muito em casa, brincar, ir ali para o chão enquanto pequenininho, deixar fazer eles ali concentrado no momento, deixar um tempinho para a criança, ele precisa desse desenvolvimento. Falar sempre que ama a criança, o afeto é a base de tudo. Quando você sente bem, com afeto, sente seguro, você consegue se concentrar e aprender e se desenvolver melhor. Então, estimular, dizer que ama. O amor é a mola pedir apoio, né? E pedir apoio mesmo. A gente tem que se conscientizar que não somos autossuficientes, que nós precisamos de outras pessoas, né? Eu sozinha não tinha conseguido o resultado da minha filha hoje, né? Foi toda uma base, foi gente trabalhando comigo, foi o meu esposo, enfim, foi toda uma base. Tem que pedir apoio mesmo, né? E se cuidar. A gente também tem que se cuidar, tem também do nosso momento, nem que seja ali um instantinho, deixa um pouquinho na televisão, vai dançar, vai fazer alguma coisa, é necessário também para a sua saúde, né? Tem que ter esse tempo com a gente. É mais ou menos esses 4 aí, né? E rezar, porque eu acho que antes de tudo isso, né? Tem uma coisa que está acima de tudo isso, que é o nosso Deus Pai, e a gente tem realmente que pedir tudo isso, né? Fé, força, que é essencial para lidar com o processo em si. E, assim, e acompanhar, né? Acompanhar nossos filhos em toda e qualquer situação. Em escola, grupos sociais, em celular, em redes, né? O acompanhamento, ele faz parte de todo o processo. Eu acho que foi essas dicas todas aí. Muito bem, a missão é grande. É grande. Mas, como nós dissemos, é missão. Sim, a missão, verdade. Né? Então, aqui, Alcides Duarte na apresentação, com meu amigo Elvis Leite aqui na produção do vídeo, gravação e edição, e o AD Debates, entrevistando aqui, né, nesse debate sobre o autismo, a Neiliane Bezerra. E fique com a gente, vamos se inscrever no canal, valorizar esse espaço que é para dar essa contribuição importante para vocês. Vamos trazer muitos temas interessantes, relevantes, informativos, educativos, polêmicos até, e, tudo em combate ao preconceito, para valorizar as diferenças e a gente poder viver melhor em sociedade. Ok, obrigada. Valeu.